Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Spirandelli e esse é o resumo da semana com a Aquavero. Como você já sabe, a ideia desse quadro é a gente compilar os principais assuntos da semana que acaba de se encerrar, a gente comentar um pouquinho dos principais indicadores que foram divulgados, do noticiário político, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, o que mexeu no mercado nessa semana para a gente entender o que esperar para essa semana que se inicia, além da gente comentar os indicadores que serão divulgados daqui para frente. Essa última semana não foi uma semana muito agitada no que diz respeito à divulgação de indicadores. Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, uma semana com menos divulgações, mas que o sentimento de cautela global continuou, prevaleceu. Aqui no Brasil, os mercados que já vinham numa queda bastante brusca nas últimas semanas, o mercado continuou com esse tom por aqui. A gente ainda não teve uma mudança na narrativa em alguns âmbitos políticos, e lá fora, esse receio com o avanço da pandemia com a variante Delta prevaleceu, trouxe um tom também bastante importante para essa semana. Então, como vocês vão ver, a gente vai comentar menos indicadores e mais sentimentos. Aqui no Brasil, o Ibovespa cedeu novamente nessa semana, caiu mais 2,6%, voltando lá para os 118.053 pontos. Nós sempre lembramos vocês aqui esse índice que lá no começo da pandemia chegou nos 63 mil pontos, nesse ano de 2021, chegou a cair para 112, subiu para 131, renovou recorde, muito puxado por commodities, enfim, e agora volta para casa dos 118 mil pontos. Com tudo isso que vem acontecendo no ano, a Bolsa Brasileira recua 0,8% agora, ou seja, apagamos toda a alta de 2021 e viramos para queda com estes meses de julho e agosto principalmente. O dólar comercial, por outro lado, vem emplacando altas, né? Com essa fuga de capital, com desapreciação da nossa moeda, o dólar subindo 2,52% na semana, voltando para casa dos R$ 5,38. Lembrando vocês também, tivemos esse dólar caindo para R$ 4,90 muito recentemente, menor patamar desde o primeiro semestre do ano passado. Esse dólar que esticou para R$ 5,80 nos piores momentos da pandemia, e agora ele volta para esse patamar próximo dos R$ 5,40. No ano, a moeda americana agora sobe 3,6%. Nós que tínhamos apagado toda a alta do dólar, virado para queda no ano, agora a moeda se fortalecendo frente ao nosso real novamente. A curva de juros, que se estressou muito recentemente, com as pontas mais longas lá passando dos 10%, mais longas não, né? Intermediária para longa passando dos 10%, o vértice de janeiro de 2031 muito utilizado pelo mercado, subindo novamente, dessa vez abrindo mais 14 bips, e atingindo 10,42%. Nos Estados Unidos, as bolsas oscilaram, essas bolsas que renovaram recordes recentemente. Nessa semana, bolsas mais tímidas com quedas, com algumas coisas que a gente vai comentar aqui. O S&P subindo 18,3% e o Nasdaq subindo 14,2% nesta semana. Começando aqui a comentar um pouco dos indicadores, das notícias da semana, uma das principais atenções que o mercado tinha para essa semana era em relação à ata do FONC, para a gente entender a mensagem que foi passada pelo Fed com essa última reunião que aconteceu lá nos Estados Unidos. Essa ata, segundo o time macroestratégia do BTG Pactual Digital, o diagnóstico dessa ata ainda é de uma inflação transitória, e o momento de anunciar a redução do programa de compras se aproxima. Esse programa de compras que estimula mais a economia, recomprando títulos do mercado, injetando mais liquidez. O principal ponto de atenção do mercado agora é sobre este momento dessa diminuição do ritmo de compra de ativos, dessa diminuição de liquidez. Apesar de ser um consenso de que isso de fato precisa acabar, esse excesso de liquidez, ele já não é mais tão obrigatório, tão necessário assim. O mercado fica de olho para entender quando que ele vai acabar, porque isso impacta bastante os mercados. A ata também sinalizou que, apesar das divergências em relação a esse timing da retirada dos estímulos entre as duas alas da cúpula, o tapering deve iniciar neste ano e o avanço dos dados do mercado de trabalho em direção aos objetivos do comitê pode ditar o ritmo do movimento monetário. Este mercado de trabalho nos Estados Unidos, que também vem sendo um grande ponto de atenção, tanto na geração de empregos, quanto nos números semanais de pedidos de desemprego, de seguro-desemprego por lá, o relatório semanal Jobless Claims, que nessa semana
veio com o número de 348 mil pedidos, um pouco abaixo do consenso de 364 mil pontos. Dados de mercado de trabalho por lá continuarão sendo bastante importantes para a gente entender esse caminhar da retomada da economia norte-americana. Entre os indicadores internacionais, as vendas no varejo, então mostrando aqui a produção, né, o consumo da população, as vendas no varejo, caíram bem mais que o esperado pelos analistas. Em julho, o setor registrou uma queda de 1,1% nas vendas, segundo dados ajustados, e a expectativa era de um recuo de 0,3%. Então, vendas no varejo bem pior do que o esperado, a população consumindo menos do que se esperava lá nos Estados Unidos. A produção industrial, por outro lado, cresceu 0,9% em julho ante junho. Os investidores também acompanharam as tensões geopolíticas que vieram à tona desde o começo da semana passada. Esse impacto geopolítico da tomada de Cabul, capitão do Afeganistão, pelo Talibã, após a retirada das tropas norte-americanas de lá. Na segunda, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que a ofensiva do Talibã foi mais rápida do que o esperado, e em meio a críticas, ele rejeitou que a sua gestão tenha responsabilidade sobre as cenas de pânico quando milhares de pessoas buscavam fugir do aeroporto de Cabul. Ele que disse que não é mais uma postura nos Estados Unidos se meter nessas tensões geopolíticas, nessas guerras com outros países. A China foi bastante contestada por fazer alguns pronunciamentos em relação à ofensiva do Talibã, aumentando também um pouco dessas divergências entre Estados Unidos e China. Na Europa, a recuperação dos efeitos da pandemia de Covid-19 é impulsionada pela suspensão de medidas de distanciamento social e pela forte demanda interna após o PIB ter crescido 1,5% no segundo trimestre desse ano de 2021. Lá no Reino Unido, os dados divulgados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais indicam queda de 2,5% nas vendas. Então, apesar dessa retomada por lá, vendas também no varejo mais tímidas, com queda lá no Reino Unido. Com um dado um dado pior do que no mês anterior, quando a escassez global de chips e o clima chuvoso impactaram o comportamento dos consumidores britânicos. Então, esse consumo da população ainda não tendo um ritmo mais acelerado, a população que recebeu bastante dinheiro com as injeções de liquidez, com os estímulos dos países, ainda não colocando isso tão em prática no seu consumo. Na terça-feira, em uma reunião, o Comitê Central para Assuntos Financeiros e Econômicos da China diz que esforços devem ser feitos para encontrar um equilíbrio entre garantir um crescimento econômico estável e evitar riscos financeiros. De acordo com o veículo estatal Xinhua, as vendas no varejo por lá cresceram 8,5%, mas isso foi abaixo da expectativa de 11,5%. Então, também um dado de outro lugar do mundo, com essa mesma preocupação, com essa mesma dificuldade no consumo. A China, que vem sendo fortemente criticada pelas restrições e pelas tentativas de manipulação nos preços das commodities, eles que são um dos maiores importadores, né, de commodities do mundo, consomem muita commodity de outros países, como o Brasil principalmente, para produzir, para fazer os seus componentes por lá. Eles, obviamente, não querem pagar caro nessas commodities. O minério de ferro, por exemplo, que tinha avançado muito, passando os $200 por barril, né, recuando muito, sendo um grande problema aqui para as nossas exportadoras, sendo um grande problema para exportadoras do mundo inteiro e chacoalhando bastante o preço do minério de ferro, que tem sido um grande ponto de atenção lá na cotação do Porto de Qingdao todos os dias no mercado. Trazendo aqui para o cenário doméstico, o cenário fiscal continua preocupando os mercados, mesmo com o governo cogitando abandonar a reforma do imposto de renda, que essas tensões se aumentam ainda mais, enquanto o presidente da Câmara afirma que o projeto será votado em setembro, tentando apagar um pouco dessa discussão de que o projeto do imposto de renda possa ser, de fato, deixado de lado. Além disso, as tensões escalaram com debates sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, enquanto o impasse da PEC dos precatórios continua, aquele famoso nego não nego, pago quando eu puder e como eu puder, sendo visto pelo mercado como um default seletivo. Algumas pessoas classificam isso como um default seletivo. Fortes críticas aqui à equipe econômica do governo, fortes críticas ao comportamento da equipe,
E essa crise dos precatórios, que já é uma coisa conhecida pelo Brasil, novamente trazendo bastante ruído para o cenário lá em Brasília. As incertezas seguem no radar também. A Câmara adiou pela segunda vez a votação da reforma do imposto de renda, o que, segundo notícias da imprensa, realça as dificuldades do governo para caminhar com a agenda de reformas. No noticiário político, ainda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, se for para taxar dividendos em 15%, é melhor nem ter reforma do imposto de renda, rejeitando essa possibilidade de reduzir a alíquota de 20% que ele propôs inicialmente. O Guedes também disse que o governo quer, em 6 meses, reduzir em 10% a tarifa externa comum, a TEF, do Mercosul para barrar o aumento da inflação. E o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, afirmando que ruídos políticos têm afetado, sim, as projeções de crescimento do PIB para 2022 e que o Banco Central fará o que for necessário para garantir o cumprimento da meta de inflação. Lembrando que para este ano de 2021 nós já estamos quase no teto da meta de inflação do Banco Central, que determina uma meta de inflação a ser percorrida na nossa economia, que estipula, na verdade, um teto para isso. Nós estamos já com os dados até agosto, na verdade, os dados até julho, já praticamente estourando esse teto de gastos. E o Banco Central tendo feito aumentos aqui nos juros para reduzir essa aceleração do aumento de preço aqui no Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse também que pediu ao presidente da STF, o Luiz Fux, uma retomada da reunião entre os 3 poderes, essa reunião que é um rito clássico em Brasília, que foi interrompida com todos esses desentendimentos entre os 3 poderes. Segundo Pacheco, o radicalismo e o extremismo são ruins para o Brasil e para a democracia. Essa falta de articulação, de comunicação entre os poderes, trazendo diversos malefícios aqui para a nossa economia, em um momento já bastante ruim, com bastante ruídos, como a gente vem falando por aqui. Ainda lá em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou por 390 contra 99 votos e uma abstenção a retirada de pauta do projeto que modifica as regras da cobrança do imposto de renda. E uma das sustentações mais emblemáticas da sessão foi a do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, dizendo haver um dilema entre a previsão de dividendos e a perda de arrecadação dos estados e municípios. Isso que continuará sendo cenas dos próximos capítulos aqui nessa novela de Brasília. No início dessa semana, lembrando também que as ameaças de Bolsonaro ao STF se fortaleceram depois que o Alexandre de Moraes determinou a prisão de Roberto Jefferson por ameaças contra a democracia no âmbito do inquérito sobre milícias digitais, e o presidente Jair Bolsonaro prometendo apresentar pedidos de impeachment contra os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes no STF. Para a gente finalizar aqui com o doméstico, de acordo com uma notícia do broadcast, o governo deve propor um déficit de 70 bilhões de reais no orçamento de 2022. Isso que foi pauta para o finalzinho da semana. Teremos bastante discussões sobre isso para a semana que vem, trazendo ainda mais poeira aqui no horizonte desse âmbito tão complicado que a gente tem vivido aqui economicamente no Brasil, nesses últimos 2 meses principalmente. Pela frente, para a próxima semana, os principais pontos no internacional serão o simpósio de Jackson Hole, que é um encontro anual de banqueiros centrais, formuladores de políticas públicas e economistas. Esse simpósio, que é bastante importante, sempre vira a pauta principal do mercado durante o seu acontecimento. E na seara de indicadores, destaque para a divulgação do deflator PCE, medida de inflação preferida pelo Fed, né? Então nós saberemos um pouco mais sobre o caminhar da inflação por lá. E, entre outros dados de atividade econômica, a divulgação da segunda leitura do PIB dos Estados Unidos referente ao segundo semestre. Também não será uma semana tão forte de indicadores lá fora, mas trazendo um gostinho aqui de algumas pautas que estão já no radar há algum tempo. Para o cenário doméstico aqui para o Brasil, o mercado acompanhará a divulgação de uma bateria de indicadores, que inclui dados fiscais, o relatório mensal da dívida pública, a arrecadação tributária federal, e esse fiscal sendo bastante importante aqui para o cenário econômico brasileiro, virará um ponto de atenção bastante importante na semana. Atividade econômica com o CAGED, o saldo de emprego formal aqui no Brasil do mês anterior. O setor externo com saldo de transações correntes e investimento direto no país. E dados de inflação com o IPCA 15, IPCA dos 15 primeiros dias, agora do mês de agosto, e o NCCN,
E no campo político, discussões sobre a proposta da reforma tributária, foco na tributação de renda, para a gente ver se isso caminha de fato ou não, quais serão as possíveis modificações, e a tramitação da PEC dos precatórios devem continuar sendo os destaques dessa semana. Então, teremos uma semana ainda conturbada, sem grandes divulgações de indicadores, mas, novamente, com bastante transmissão de sentimentos aqui para a economia. Para você que gosta de acompanhar tudo isso, fica o nosso convite para nos seguir em todas as redes sociais que estamos. No Instagram, fazemos os nossos conteúdos próprios, a nossa leitura do mercado, a gente divulga um pouco de algumas pílulas de notícias também. No nosso Telegram, um canal um pouco mais focado no acompanhamento do mercado, mais em tempo real, com divulgações de indicadores, com alguns materiais ali um pouco contando o pregão, contando sobre dados macroeconômicos. Estamos no Spotify, no nosso canal de podcast, traduzindo tudo que a gente fala aqui no Manhã no Mercado, no Tocando Sino, no Resumo da Semana, no Panorama do Mês. Isso em formato de podcast para você ouvir aí no trânsito, ouvindo, fazendo as suas atividades físicas. E no nosso canal no YouTube, a gente trazendo um pouco mais de conteúdo vivo, com lives, com vídeos explicativos, com algumas playlists para descomplicar o mercado financeiro para você. Estamos em todas as redes e contamos com você por lá, trazendo sempre seus feedbacks, contando um pouquinho do que você sente falta, o que mais que você gostaria que a gente produzisse para você. A ideia é deixar o panorama cada vez mais completo aqui entre você e a Aquavera. A gente se vê em breve, amanhã de manhã já estamos de volta com o Manhã no Mercado. Até já!